vou falar aqui a respeito de uma outra pesquisa, na verdade, uma pesquisa Quest, que fala sobre o que pensa a nova classe média. E tem esse título, inclusive, esse levantamento foi encomendado pelo jornal o Globo. Diploma perde relevância, mas casa própria ainda é sonho. Eu acho que se relaciona com a questão da popularidade do presidente Lula, mas é um problema que não é só conjuntural. O problema que eu estou tratando aqui, né, não é uma questão estrutural também, né, de como o Brasil se modificou e como as classes brasileiras aqui acabaram modificando seu pensamento, e hoje a gente tem uma realidade que não é só brasileira, mas mundial, muito desafiadora, né? É bom a gente lembrar que, primeiro, quando a gente fala de classe média, a gente está falando de algo que não é homogêneo, um segmento que é muito distinto entre si, inclusive, porque a gente tem, por exemplo, a classe C, que é considerada de classe C quem tem renda familiar mensal de R$ 3.400 até R$ 8.100, e a classe B, que também é classe média, de 8.100 até 25.200. Então, quer dizer, percebemos que, conforme a renda, é um segmento bastante heterogêneo e que, obviamente, pensa muito diferente conforme aquilo que ganha, conforme o acesso que tem a serviços de uma forma geral. E o Brasil voltou a ser um país predominantemente de classe média em 2024, né? Porque ali, segundo o estudo da Tendências Consultoria, o Brasil, depois de muitos anos regredindo do ponto de vista econômico-social, desde 2015 o Brasil tinha deixado de ser um país de classe média. Agora ele voltou a ter 50,1% dos domicílios com pessoas que têm renda familiar acima de R$ 3.400. E o que acontece, que dados essa pesquisa traz para a gente? Né? Primeiro, essa questão do diploma é bem interessante de se abordar, porque ela se relaciona com essa questão que eu vou, inclusive, tocar na sequência, mas houve um aumento, né? Houve um aumento muito grande do acesso do ensino superior nos últimos 20 anos no Brasil, só que, ao mesmo tempo, você tem um mercado de trabalho que não cresceu do ponto de vista de dar acesso a essas pessoas com formação no ensino superior, ele não cresceu na mesma medida que os postos de trabalho que exigem menos escolaridade. Então, o que aconteceu foi que teve, ao mesmo tempo que tem um sentido social muito importante, né, as pessoas acessarem o ensino superior, acessarem a universidade, até porque não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista de ganhar bem-estar, de você ter digamos, um acesso a um arcabouço cultural mais vasto, que é mais interessante, e isso é bom para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, não trouxe para muita gente aquilo que se esperava, né, que é uma ascensão econômico-social efetiva, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, alguns dados econômicos que não estão nessa pesquisa, a gente entende por que as pessoas começaram a desvalorizar isso, que foi tão difícil conseguir, né? Tanta gente, é tão complicado, tão difícil mesmo você acessar o ensino superior, e chega lá, a pessoa, de repente, desanima. Mas os grupos de ocupados sem instrução e com fundamental incompleto, eles foram os únicos que viram o salário crescer acima da inflação entre 2012 e 2024, segundo a PNAD do IBGE. O rendimento médio subiu 41% do período sem instrução, enquanto recuou para os que têm ensino médio superior. Esse é o dado importante, porque mostra, primeiro, que a economia brasileira não tem dado conta de trazer essas pessoas do ensino superior para o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, também é um fator positivo, porque, na prática, os mais pobres estão ganhando mais, a política de valorização do salário mínimo, inclusive, tem um papel importante nisso, a desigualdade, na prática, diminuiu, mas a classe média acabou ficando prejudicada nesse aspecto. E talvez, né, isso explique, inclusive, porque a classe média acaba sendo tão refratária à esquerda aqui no Brasil e virou uma presa razoavelmente fácil também para o bolsonarismo, para a extrema-direita. E quando a gente vê, inclusive, né, que esse grupo da classe média é mesmo heterogêneo e tem aspirações distintas, a gente pega um outro dado, que é do Centro de Educação Superior, o Censo da Educação Superior, realizado pelo MEC, que mostra que, no último ano, em 2024, 51% dos alunos cotistas da rede federal concluíram o curso, enquanto o índice entre os não cotistas foi de 41%. Então, a gente vê que as pessoas que vêm de famílias, que muitas vezes são a primeira geração que tem acesso ao ensino superior, valorizam muito mais
o ensino superior do que aqueles que, né, o pai e a mãe já têm uma formação, já têm um curso ali do ensino superior, então existe uma diferença de valorização muito grande, o que mostra também a distinção entre esses segmentos dentro de uma classe média. Mas quando a gente vê esse dado da Quest, é bem interessante, né? Porque tem ali o gráfico dizendo, tanto faz o trabalho que você tenha, desde que você pague as contas. 84% acreditam nisso. O importante é você ter um diploma universitário, cai para 50%. Então, a gente tem esse aspecto, né? Primeiro, de uma falta de uma perspectiva, na verdade, para quem acessa o ensino superior, por conta dessa desigualdade que a gente abordou aqui do mercado de trabalho brasileiro, mas também tem um outro aspecto que é ideológico, que inclusive o diretor da Quest, o Felipe Nunes, ele fala aqui, e eu até destaquei a aspa dele. Ele diz o seguinte: há uma tentativa de se ganhar dinheiro com menos esforço. É uma visão de empreendedorismo e imediatismo, muito explicada pelo comportamento digital, do prazer do consumo rápido. É um sentimento que contamina a visão do trabalho. O esforço para se chegar ao ensino superior não está tão valorizado e seu retorno já não é tão direto e objetivo quanto antes. E mesmo a gente considerando isso, né, é bom ver que tem um dado material que mostra que ainda são 126% no ano passado. O diferencial de renda de quem concluiu a faculdade caiu, mas ter diploma representa, em média, um salário 126% maior do que quem não tem. Então, por mais que o diploma, o nosso mercado não tenha dado conta, na prática, você tem ali uma questão material que ter ensino superior ainda garante uma renda para quem consegue concluir a faculdade. Mas, quando esse aspecto que o Felipe Nunes aborda é bem interessante, porque mostra mesmo que tem um segmento da classe média com essa ideologia do retorno rápido, do curto prazismo. Assim como a gente tem os CEOs que conseguem fazer muito dinheiro por meio de resultados trimestrais, eles não precisam mais apresentar o que eles projetam para a própria empresa que eles dirigem aqui daqui a uma década, né? Porque a bolsa e o mercado só estão olhando para aquilo que é curto prazo, as pessoas também estão mudando a forma de enxergar. E elas não querem simplesmente, né? Porque para muita gente, ainda hoje, você acessar o ensino superior é uma questão também de status social. Mas as pessoas desse segmento da classe média, de parte dele, pelo menos é o que mostra a pesquisa, já perderam digamos, esse ideal. Ela simplesmente pensou, olha, se eu tiver um emprego em que eu possa ganhar muito dinheiro, para mim está bom, né? E aí, isso reflete também na forma como as pessoas, esse outro dado, veem o Estado, né? O que é muito interessante, porque tem dados que são aparentemente contraditórios, mas não são. 98% dizem que o Estado deve dar saúde e educação. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê ali a pergunta, os serviços de saúde e educação devem ser privatizados para funcionar bem, 44% dizem que sim, 50% dizem que não. Então, está muito mais dividido. Ao mesmo tempo que a pessoa diz, olha, o Estado deve prover, ela fala, mas o Estado não tem condição de prover, então tem que privatizar. E isso é algo muito interessante de ver, porque ao mesmo tempo que você trata como direito, você está enxergando na prática como um serviço. Isso a gente está falando do mesmo dado, a mesma pessoa foi pesquisada e ela deu essas duas respostas que são aparentemente contraditórias, mas também carregadas de ideologia, e a gente vê aí essa falha no sentido da falta de correspondência, inclusive com a realidade material, né? Agora, isso é um desafio, e quando a gente vê um outro dado também, só para concluir, porque o nosso convidado já está aqui nos bastidores, a gente vai chamar daqui a pouquinho o deputado federal Orlando Silva, mas só para concluir essa questão aqui da pesquisa Quest, tem um outro dado também que é interessante, que 55% da classe média acha que a situação era melhor no tempo dos avós. Quando a gente vai para a classe alta, essa parcela cai para 50%, e sobe para 64% na baixa. Ou seja, a gente já comentou aqui também, né? O Trump, ele explora bastante isso, quando ele tem esse slogan do Make America Great Again, porque ele remete a um passado idílico, não um passado que não existiu na prática, né? E aqui no Brasil é a mesma coisa. Às vezes as pessoas têm essa coisa, no tempo dos avós, ou porque ela tem
na verdade, uma nostalgia da própria juventude, mas também de uma época em que supostamente as coisas eram melhores, mas não eram, né? Nem do ponto de vista econômico, social, eram melhores do que são hoje. O Brasil sempre foi um país excludente, diminuiu um pouco a desigualdade, continua excludente, mas não dá para dizer que o passado do brasileiro era melhor do que hoje. Eu não sei em um aspecto que vai ser muito explorado pela extrema-direita, inclusive já mas vai ser mais até 2026, que é a questão da segurança pública, e por isso que a gente fez um comentário outro dia de que a esquerda precisa estar atenta a esse tema e precisa trabalhar propostas sobre ele, né? Propostas factíveis, porque as pessoas, né, todos os levantamentos mostram isso também, tem na segurança pública uma questão fundamental. Então, o comentário de hoje era esse, justamente para a gente estar atento e estudar melhor esse enigma que é a desigual e heterogênea classe média brasileira.